Da Covid-19 à retomada sustentável, políticas de desenvolvimento em transição. Essa palestra será proferida pela secretária-geral ibero-americana, senhora Rebecca Greenspan, e comentada pelo vice-presidente de países do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Richard Martínez Alvarado. Rebecca Greenspan é natural da Costa Rica e construiu uma trajetória de destaque internacional na defesa do desenvolvimento humano e das finanças do desenvolvimento. Ela foi secretária adjunta das Nações Unidas e administradora associada das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Ela atua também em diversos conselhos consultivos e em painéis de alto nível. Richard Martínez Alvarado é nascido no Equador, país onde construiu importante carreira na temática do financiamento ao desenvolvimento sustentável, tendo sido ministro da Economia e Finanças do seu país. Ele foi membro da Coalizão Global de Ministros de Finanças para a Ação do Clima. Esse painel terá a duração de 1 hora e será realizado em inglês. Então, é com grande satisfação, portanto, que convidamos a senhora Rebecca Greenspan para proferir a sua palestra magna. Bom dia, senhora Rebecca. Bom dia, boa tarde, né, nesse lado aqui do Atlântico, e bom dia para o outro lado do Atlântico. É um prazer estar aqui com todos vocês, e eu gostaria de enviar saudações especiais a Sérgio Gusmão, Chuchodolski. Muito obrigada, Sérgio, pelo convite para este importante fórum. Nós estivemos juntos, não faz muito tempo, em um evento que você organizou com bancos subnacionais de desenvolvimento, realmente, e também o lançamento dessa rede na Iberoamérica. Então, muito obrigada. Nós realmente acreditamos que este é um movimento muito importante para o que nós temos que enfrentar aí no futuro. Então, muito obrigada. E minhas saudações calorosas. Eu também gostaria de saudar Richard Martínez, um grande amigo. Muito bom vê-lo em sua nova função em Washington, no BID. Muito obrigada por se juntar a nós e compartilhar comigo esta oportunidade aqui no Fórum de Desenvolvimento. E bom dia a todos os participantes e audiência. Eu realmente gostaria de agradecer à BDE por este maravilhoso convite. Então, como vocês verão na minha apresentação, nós temos muito em comum em termos de objetivos e metas com a BDE. Então, é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. E antes de abordar essa questão tão importante, eu devo contextualizar significado da Covid-19 para a América Latina. Vou começar dizendo que isto será parte do que nós vamos enfrentar no futuro em termos de discussão. Talvez, bom, eu diria, ou talvez eu diga algo um pouco arriscado, vou me arriscar, mas, num certo sentido, eu realmente sinto que estamos começando agora o século XXI. Então, não cronologicamente, nós começamos... Bom, o século XX, por exemplo, começou em 1914, com a Primeira Guerra, e em termos de impacto que esta pandemia está tendo em nossas vidas cotidianas, nas vidas de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, nós estamos, de certa forma, testemunhando o início de uma nova época, um novo século. Muitas das tendências que nós já víamos em desenvolvimento, em termos tecnológicos e biológicos, e em termos de ecologia, em como tudo que estava acontecendo em todas essas áreas, tudo isso então se cristaliza agora. E
num certo sentido, é um pulo qualitativo, um salto qualitativo em relação ao onde estávamos antes. Algumas pessoas pensam que nós vamos voltar à normalidade antiga, e eu realmente acredito que estamos rumando para algo totalmente novo, que está, nesse momento, tomando forma, mas significará o início, realmente, de um novo momento, de um novo século. Então, nesse sentido, de certa forma, nós temos que tentar nos mover na direção de um novo paradigma, em termos de como nós medimos desenvolvimento, porque nós, na América Latina, eu, como direi mais tarde, nós perdemos décadas, não meses ou anos, mas décadas de progresso em termos sociais e econômicos, e isso significa que o chamado desenvolvimento, na verdade, era muito frágil, talvez em parte porque nós estamos medindo o desenvolvimento da forma errada, porque ainda medimos desenvolvimento por PIB, pela régua do PIB. Nós precisamos de uma medida mais multidimensional e flexível para o desenvolvimento, para que tenhamos mais consciência das fragilidades, das lacunas, das diferenças que nós achamos que o PIB mede. Então, a desigualdade, a sustentabilidade terão que ser parte das novas medidas de desenvolvimento, de forma que possamos elaborar as políticas de desenvolvimento corretas, porque estaremos enxergando de forma mais integral o que é o desenvolvimento. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós precisamos medir de forma diferente a pobreza. E, como muitos países na América Latina fizeram, nós precisamos de uma medida mais multidimensional da pobreza, de forma que o combate à pobreza possa levar em conta não apenas renda, mas outras necessidades básicas que não foram atendidas e alcançadas por muitos na sociedade. Também tomando conta dos grupos mais vulneráveis, que são semelhantes aos pobres, mas talvez estejam fora do escopo de políticas de combate à pobreza, porque nós temos as medidas erradas, utilizamos medidas erradas. O mesmo acontece em outras partes do mundo, e esse é um outro ponto que eu quero trazer hoje, que na América Latina, junto com o Sudeste da Ásia, nós são regiões muito grandes, na América Latina maior do que a antiga República Soviética, por exemplo, mas maior do que o mundo árabe, maior do que a Ásia Central. Mas como nós categorizamos os países no mundo de acordo com PIB, nós ficamos fora do escopo de muitas ações de cooperação, instrumentos de cooperação que temos por aí, porque nós ainda nos apegamos ao paradigma do século passado, o paradigma dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Nós não fizemos ainda a transição para os objetivos sustentáveis, que requer que os países de renda média sejam parceiros nesse esforço mundial de atingimento dos objetivos sustentáveis de desenvolvimento da Agenda 2030. Então, toda essa arena de cooperação, esse espaço de cooperação, também precisa mudar e evoluir com os novos paradigmas do século XXI. Então, o que aconteceu na América Latina, na região da América Latina, como todos sabemos, a pandemia chegou em um momento em que estávamos frágeis. 5 anos antes da pandemia, nós tivemos um papel muito limitado como região. E durante esses anos, nós já
víamos um retrocesso em termos de combate à desigualdade e à pobreza, comparado com o início dos anos 2000, né? 2000 até 2014, 2015. Depois disso, houve uma desaceleração e retrocesso, e já eram evidentes, e estávamos, então, em um momento de fraqueza quando chegou a pandemia em nossos países. E é por isso que a região da América Latina sofreu um dos maiores baques pela pandemia. Então, essa foi uma questão de conjuntura e estrutura. Nossos déficits estruturais estavam já presentes e a pandemia veio aprofundar as lacunas em termos de acesso a serviços de qualidade na saúde, na educação, lacunas de acesso ao mundo, ao universo digital, lacunas em produtividade que também tínhamos em nossas estruturas produtivas, bem como em termos de raça e gênero, desigualdades de raça e gênero que nós também vivenciamos em nossa região. Então, a pandemia não criou essas lacunas e déficits estruturais, mas veio aprofundar esses déficits, fazendo com que se agravassem e se expandissem. Então, é verdade que que a queda de PIB é semelhante ao que está acontecendo na Europa, mas a Europa vai se recuperar muito mais rápido do que os nossos países na América Latina. Então, o FMI está projetando que recuperaremos o PIB per capita que tínhamos antes da pandemia somente em 2025. Então, pensem nisso. Antes da pandemia, tivemos 5 anos ruins em termos de crescimento e indicadores de crescimento e indicadores sociais. E se só vamos nos recuperar em 2025, podemos falar de mais uma década de resultados ruins em termos econômicos e sociais da América Latina. Então, muitos já estão falando de uma nova década perdida, como tivemos na década de 80. Uma nova década perdida para a América Latina. Então, eu queria destacar aqui essa mensagem para todos vocês, porque eu não creio que precisemos aceitar esse prognóstico. Eu acho que temos razões para pensar que podemos superar esta pandemia, nos movendo na direção de um novo paradigma de crescimento sustentável. E isso dependerá do que fizermos. E também depende do que o mundo fará. Porque vamos precisar que a comunidade internacional saia dessa. Nós vamos precisar dos bancos de desenvolvimento, bancos de fomento prontos para ajudar, mas nós precisamos fortalecer os bancos de fomento para que possam ajudar ainda mais. Nós precisamos dos bancos de fomento nacionais e subnacionais, precisamente por causa dos pontos que a Amina Mohamed mencionou. Nós precisamos fortalecer os instrumentos que temos à disposição para sair dessa pandemia mais fortes e mais conscientes de onde estão os déficits estruturais. E é por isso, bom, essa é a minha segunda mensagem. A segunda mensagem é que se superarmos a conjuntura, mas não olharmos para os objetivos estruturais de longo prazo e mudanças que temos que efetuar, não teremos uma boa recuperação. Nem tudo
Nem tudo que acontecer pode ser chamado de recuperação. Pode ser uma recuperação com mais desigualdade, mais pobreza, mais insustentabilidade. Então, eu acho que uma recuperação real é algo grande demais para descrever um processo que será tão fraco a princípio. Então, precisamos ter uma recuperação, sim, que será mais inclusiva e sustentável. E quais são os elementos que precisam estar presentes nessa recuperação? Quais são as boas novas e os spoilers que precisamos dar? Deixe-me, então, passar à última parte da minha apresentação. Eu acho que existem motivos para ser otimistas com relação às perspectivas. Razões para otimismo e também razões para preocupação. Primeiro as razões para... A primeira razão para otimismo é que a sociedade passou pelo que nós chamamos de digitização e inovação compulsórias. Em termos de, em um espaço de meses, desenvolvemos o que levaria anos em termos de entrar no mundo digital. A América Latina, não em termos de infraestrutura digital, mas de certa forma, se você analisar os números, nós utilizamos o mundo digital mais para as redes do que para a produção. Então, a produtividade não cresceu tão rápido antes da pandemia, mesmo com a digitização, né, com a entrada no mundo digital. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um smartphone, mas, bom, não todo mundo, muitos têm, mas dois problemas. Como eu disse, nós utilizamos essa tecnologia mais para o nosso tempo livre do que para o nosso trabalho. E eu acho que isso mudou, de fato, durante a pandemia. E o segundo problema é as desigualdades em termos de acesso ao mundo digital. Pequenas e médias empresas não utilizaram o mundo digital, seu modelo, o novo setor privado, digamos assim, não utilizou o mundo digital para entrar em uma nova era de produtividade. Então, agora é o momento de fechar essas lacunas, de preencher essas lacunas e utilizar o mundo digital para nossas matrizes produtivas, para ganhar um aumento de produtividade para o novo mundo, para o futuro. Então essa é uma grande oportunidade. A questão é, será que vamos conseguir aproveitar essa oportunidade? E isso serve também para o governo. Os cidadãos hoje em dia são mais digitais do que o governo, então nós precisamos que os serviços digitais entrem no mundo do governo também. Não apenas o setor privado, mas o setor público, e preencher essas lacunas. Uma das coisas que eu gostaria de mencionar como exemplo desse comentário é que, de acordo com algumas novas pesquisas, por exemplo, educacionais feitas durante a pandemia, eu fiquei muito impressionada pelo fato de que muitos dos novos estudos sugerem que nós estamos retrocedendo às lacunas educacionais que tínhamos na década de 60, por causa da falta de acesso dos grupos mais vulneráveis, para realmente se unirem a esses esforços educacionais de maneira remota, né, ou à distância. E tememos as taxas de desistência e trancamentos das matrículas nas universidades, nas escolas. Então, esse é um problema. Então, a era digital é uma oportunidade, mas só se levarmos isso a sério e tivermos a infraestrutura necessária para o acesso universal, preenchendo as lacunas e tomando esse passo, né, nesse salto
gigantesco para o futuro, se fizermos a coisa certa. A minha segunda razão para otimismo é a economia verde, a transição ecológica que nós precisaremos fazer. Eu acho que isso pode ser uma nova área de crescimento nos nossos países, especialmente na América Latina, porque nós temos uma população, ou nós temos populações muito conscientes das necessidades de desenvolvimento sustentável e necessidades ambientais. Nós temos uma matriz energética muito limpa, e eu acho que nós somos líderes mundiais em termos de energias renováveis. Isso é uma grande fonte de crescimento sustentável para o futuro. Então, temos também a economia azul, né, relacionada aos oceanos, porque os oceanos são uma grande fonte de oportunidades para mudança na América Latina, são um motor de diferentes formas de crescimento para o futuro. Se tomarmos vantagens, tirarmos vantagem desses recursos, o setor privado tem as capacidades, nós temos a demanda das populações, e nós precisamos das políticas públicas corretas para poder captar tudo isso. Mas as economias verde e azul são sim uma grande fonte de oportunidades para nós e também oportunidade de melhor distribuição territorial, para também preencher as lacunas das desigualdades territoriais que nós temos na região. A terceira fonte de otimismo é o crescimento da China e dos Estados Unidos. A China está crescendo em uma curva em V, muito rapidamente. E nós estamos vendo novamente o aumento dos preços dos alimentos e matérias-primas. Então, muitos já estão falando sobre um novo superciclo de matéria-prima e alimentos no mundo. Isso é uma possibilidade, uma oportunidade, principalmente para a parte sul da América Latina. Mas eu espero que dessa vez nós utilizemos isso de forma inteligente, não em termos de fornecer matéria-prima, mas sim de produtos de valor agregado de maneira mais competitiva nas cadeias de valor do mundo e na região também. Então, se utilizarmos bem essa oportunidade, ela também pode ser uma fonte de crescimento inclusivo e sustentável. E também o crescimento dos Estados Unidos pode ser uma grande fonte de oportunidades para nós, porque eles estão apostando em uma forma de crescimento mais verde e eles vão investir bastante. Portanto, o crescimento dos Estados Unidos pode ajudar a parte norte da América Latina. México e América Central podem se beneficiar muito de um crescimento dinâmico nos Estados Unidos. O mundo como um todo, né? China e Estados Unidos são as maiores economias do mundo, mas precisamos ter um crescimento diferente, um crescimento, como eu disse, mais verde e mais inclusivo. Minha quarta razão para otimismo é que são justamente os nossos jovens e nossas mulheres. Nós temos a população de pessoas entre 14 e 19 anos de idade na América Latina e são a coorte mais educada, mais escolarizada da história. Então, uma grande oportunidade para os jovens e de maneira mais igualitária entre homens e mulheres. As nossas mulheres serão uma grande fonte de oportunidade e crescimento, se realmente aproveitarmos essa oportunidade. Não como uma parte secundária do modelo de desenvolvimento, mas como o pilar principal do nosso desenvolvimento. Então, bem rapidamente, para dar também ao Richard o tempo para sua
apresentação, existem alguns spoilers, né, que podemos listar. Quais são os spoilers? Primeiro spoiler, vacinas. Acesso às vacinas. Vacinar as nossas populações é fundamental para a recuperação. Para evitar também o problema que no curto prazo se torne longo prazo, que a pandemia continue causando tanto dano que para reparar isso nós precisaremos avançar 20 anos. Talvez o Richard me corrija, mas eu acredito que nas projeções ou cálculos ah, do índice de desenvolvimento, do BID, cada porcentagem de vacinação significa a cada trimestre nós atrasamos as vacinas. Isso é um grande problema, justamente porque a taxa de vacinação aumenta a taxa de recuperação. Isso é um grande problema para as nossas regiões e para isso nós precisamos de todos, mas precisamos da comunidade internacional. Nós precisamos fortalecer os instrumentos que permitirão o acesso universal às vacinas que nós precisamos. E precisamos entender que a vacinação é um bem público global e que ninguém está seguro até que todos estejamos seguros. E essa é justamente a principal mensagem da cúpula que tivemos recentemente nos chefes de Estado. Então, saúde e vacinação são pontos fundamentais para as nossas populações. Meu segundo ponto é financiamento. Nós precisamos de mais financiamento. Por quê? O mundo desenvolvido tem investido muito poder na economia. Então, tem, em termos de investimento, 4 vezes o que a América Latina foi capaz de fazer. O Brasil foi até muito bem, de acordo com a ECLEC, é o segundo país que mais investiu, de acordo com a CEPAL, em termos de investimentos por PIB. Mas, mesmo assim, foi 4 vezes menos do que o mundo desenvolvido conseguiu, porque eles têm o poder monetário, a força econômica para fazer isso. E nós não temos. E nós precisamos que o FMI, o Banco Mundial, cheguem com novos instrumentos. Nós temos sido muito firmes na importância na importância da região e a importância de fortalecer a capacidade de investimento na região para combater os efeitos da pandemia. Então, os bancos de desenvolvimento aqui precisam ter um papel fundamental aqui a desempenhar, porque temos que fortalecer a estabilidade monetária, mas também o nosso espaço fiscal para poder fazer os investimentos e os gastos necessários para apoiar as nossas pequenas e médias empresas, as nossas famílias e as pessoas que estão desempregadas por causa da pandemia e o grande impacto que ocorreu na renda das pessoas mais vulneráveis da região. Então, a América Latina não vai sair desse momento e dessa crise, dessa pior crise que nós já tivemos em mais de um século, a menos que nós também tenhamos ajuda financeira internacional. E deixe-me lembrar a todos que os países de renda média são os principais atingidos e impactados pela pandemia. Em 2008 não foi esse o caso, mas nessa crise de agora é essa a situação. Então precisamos incluir os países de renda média nos esforços de cooperação e nos esforços financeiros internacionais com novos instrumentos financeiros para os nossos países. E os últimos 2 spoilers.
existe o spoiler político, né? Nós precisamos concordar nas principais coisas a serem colocadas para o futuro. E estamos entrando em um ciclo muito político de eleições na América Latina e nós estamos vendo uma polarização muito grande e precisamos chegar a acordos mínimos, básicos, entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil. Para chegarmos a um nível diferente de acordo. Então, precisamos de um novo contrato social, de certa forma. Precisamos concordar com relação ao mínimo que vamos fazer para combater a pandemia e também rumo ao futuro, em um modo bem eleitoral, né, e polarizado. Isso é difícil de conseguir. Demandará um enorme esforço de todos na sociedade para que isso aconteça. Eu creio que a pandemia trouxe nova luz para a importância das políticas públicas, do espaço público. Mas acho que seria um erro pensar que políticas públicas e espaços públicos são apenas governo. Nós também precisamos do setor privado. Sem o setor privado e uma nova parceria público-privada, não conseguiremos fazer os investimentos necessários para o novo século e a nova economia. Então, será muito importante ter essa conversa. Vou concluir dizendo que não temos que tomar como dado, né, que teremos uma década perdida na América Latina. Ainda não. Isso dependerá do que fizermos e dependerá da força de nossas vozes na comunidade internacional para que as decisões corretas sejam tomadas. E também perseguindo ou pressionando para que novas parcerias sejam formadas, sempre com as ODS no horizonte. Temos oportunidades, temos esses spoilers que eu mencionei, esses problemas que enfrentamos há tanto tempo. Mas se enfrentarmos essa crise, fortalecendo os instrumentos multilaterais e a comunidade multilateral, fortalecendo nossa capacidade de concordar com relação a questões básicas, aproveitando as novas oportunidades, nós podemos ter uma nova era em um novo normal, que não apenas será novo, mas será melhor para todos nós. Muito obrigada. Senhora Rebecca Greenspan, muito obrigada mais uma vez pela enriquecedora palestra, certamente motivadora dos debates que nós acompanharemos a seguir. Vamos então agora às considerações do senhor Richard Martínez Alvarado. Senhor Richard, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Boa tarde, Rebecca. Bom vê-la novamente. É uma grande honra compartilhar este fórum com uma grande amiga da Iberoamérica. Eu gostaria de agradecer a ABDE pelo convite para vir falar hoje. Eu gostaria também de agradecer Sérgio Gusmão por organizar este fórum, reunindo as instituições de financiamento do desenvolvimento num momento tão crucial. Uma coisa que fica muito clara com a intervenção de Rebeca é que a região chegou a um momento crítico devido à pandemia. O desenvolvimento, os movimentos, recentes desastres naturais, por exemplo. Então, por exemplo, tivemos uma perda de PIB de cerca de 7%, a maior perda em um único ano
nos últimos 2 séculos, e a pandemia também levou a uma disrupção nos mercados de trabalho, com milhões de empregos perdidos e um grande aumento da informalidade. Na verdade, foi estimado que 6 em cada 10 empregos estão agora no setor informal em nossa região, com o efeito direto sobre as condições sociais e o bem-estar da população. Como Rebeca também mencionou, milhões de pessoas estão agora na pobreza, principalmente mulheres e crianças, exacerbando a desigualdade e encolhendo a classe média. As crianças, principalmente as mais vulneráveis, perderam tempo de aprendizado. Veremos os impactos disso sobre os rendimentos e a produtividade no futuro. E, para piorar ainda mais, no fronte fiscal, temos também uma fonte de vulnerabilidade, como mencionado por Rebeca. Os governos em nossa região reagiram vigorosamente à emergência e implantaram pacotes de estímulo importantes, mas isso implica que equilíbrio fiscal e dívida pública deterioraram, e a região terá que realizar reformas de políticas que necessitarão de consenso e de coesão social. Os países estão agora enfrentando, ou têm dois caminhos a seguir: um de recuperação, reinvestimento e renovação de oportunidades, ou então contínua deterioração econômica com efeitos devastadores nos próximos anos, afetando as futuras gerações. Então, a questão é: o que podemos fazer para garantir que a América Latina e o Caribe adotem o primeiro caminho? Precisamos modernizar nossos paradigmas, como disse Rebeca. Precisamos ser criativos na nossa agenda para lidar com os problemas de conjuntura e problemas estruturais ao mesmo tempo, simultaneamente. Temos que ser realistas com relação aos desafios, mas também sermos otimistas com relação às oportunidades. Então, é isso que eu gostaria de trazer hoje para nossa discussão. Nós lançamos a nossa visão 2025 com prioridades definidas para ajudar a região a superar a crise com mais força e resiliência. Depois eu gostaria também de falar sobre como as instituições de financiamento do desenvolvimento podem se juntar aos esforços de governos. Também o setor privado e a sociedade civil, juntos avançando e promovendo essas prioridades, tanto no Brasil quanto no restante da região. Então, nossa visão é baseada em 5 oportunidades imediatas que nós acreditamos permitirão que a região saia dessa crise mais forte. Primeiro, maior integração regional. Como sabem, a crise do Covid trouxe muitas oportunidades de reinvestimento. No banco, nós estamos comprometidos com a regionalização de cadeias de valor globais para promover investimento privado, emprego e produtividade. Em segundo lugar, economia digital. Todos nós testemunhamos como a Covid acelerou a transformação digital na região. Os países, as empresas, os cidadãos que conseguiram abraçar o teletrabalho, a telesaúde, o ensino à distância, adquiriram maior resiliência. A inovação é chave e a habilidade do setor privado e público de florescer dependerá da capacidade de adotar e desenvolver novas tecnologias. Terceiro, não podemos falar de recuperação sustentável sem falar do setor privado e as PMEs, que são responsáveis pela maior parcela de emprego na América Latina e Caribe. No banco, nós estamos ajudando a implantar condições que vão maximizar as contribuições para a recuperação. Nós estamos trabalhando para
reduzir distorções de mercado, fomentar financiamento adequado, bem como instrumentos financeiros e promover a digitalização e a inovação para ajudar a aumentar a produtividade. Em quarto lugar, a recuperação também trouxe nova oportunidade de promover a igualdade de gênero e a diversidade. São as populações mais vulneráveis que estão sofrendo mais, e a integração no mercado de trabalho é difícil. Nós temos um compromisso de promover soluções baseadas em igualdade de gênero e incluir considerações de gênero em nosso trabalho nos países e nas regiões. E outra oportunidade crucial que surge é a Agenda Verde, como Rebeca mencionou. O investimento precisa ajudar na região a recuperar-se da crise atual, mas ainda levando em conta os desafios da mudança climática. Então, a mudança climática, danos ocasionados pela mudança climática podem chegar a causar 100 bilhões de dólares anualmente até 2030. Não podemos arcar com esse custo. Nós precisamos imediatamente aumentar investimentos que levam em consideração a mudança climática e com impactos concretos no nosso portfólio. Em 2020, por exemplo, o BID aprovou mais de 14 bilhões de dólares, um recorde, canalizando recursos para essas áreas. Nossas instituições do setor privado, então o IDB Invest e IDB Love, investiram 9 bilhões de dólares adicionais. Nós fizemos, então, um esforço extraordinário, mas queremos fazer mais, de mãos dadas com o Brasil e nossos outros parceiros na região. Como a Rebeca mencionou, nós precisamos fazer mais no lado do financiamento, e esta é a razão pela qual nossa Assembleia Geral em Barranquilla aprovou uma resolução criando condições para trabalharmos para aumentar os recursos disponíveis para a região em termos de vacinação, como mencionado por Rebeca, é uma chave, é importantíssimo para a recuperação. Estamos trabalhando com pelo menos 10 países, não apenas para financiar seus programas de vacinação, mas também apoiar todo o programa de vacinação. Então, nós mobilizamos um montante considerável nesse sentido para a região. E fazer mais também significa renovar o compromisso com a colaboração multilateral, o que me traz ao segundo tópico que gostaria de discutir aqui hoje. Como as instituições de financiamento do desenvolvimento podem se juntar para forjar um caminho para a recuperação no Brasil e no restante da região. O papel destas instituições passou a ser mais importante do que nunca. Ao longo dos últimos 4 anos, o BID construiu parcerias estratégicas com as instituições de financiamento do desenvolvimento, trabalhando próximo com muitas organizações que estão presentes hoje neste fórum. Eu vejo enormes oportunidades de colaboração, apoiando aí as prioridades do BID. Nosso objetivo também, na nossa parceria com a BDE, é ajudar as instituições de financiamento do desenvolvimento brasileiros como atores importantes aí na recuperação social e econômica do Brasil. Eu gostaria de destacar as oportunidades que nós vemos para o futuro, com alguns exemplos concretos de trabalho que está sendo conduzido no Brasil, em parceria com muitos dos participantes deste evento. Por exemplo, apoiar a criação de empregos através de PMEs. Nós apoiamos as instituições brasileiras que estruturam programas fornecendo mais de $1 bilhão ao longo de 2020. Apoiamos a digitalização e eficiência das instituições de financiamento do desenvolvimento, também apoiamos a conectividade local e regional das
PMS, com o BNDES e também a rede do BID Connect Américas. Também para ajudar na questão da igualdade de gênero, nós apoiamos programas que financiam mulheres que têm negócios também junto, em parceria com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Nós nos juntamos aí com a BDE para formular uma agenda muito ambiciosa, assessorando pequenos negócios e também com relação à mudança climática, nós estamos apoiando as instituições de desenvolvimento para que se tornem atores importantes na estruturação de parcerias público-privadas para infraestrutura e outros mecanismos, e como a nossa colaboração com a Caixa Econômica Federal e o BNDES. Na mesma linha, nós também estamos apoiando as instituições de desenvolvimento na questão de mercados sustentáveis locais, como, por exemplo, com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, a primeira instituição brasileira a criar e a anunciar prioridades de desenvolvimento. Nossas instituições têm um papel fundamental na abordagem dessas questões. Então, no ano passado, nos últimos anos, o BID emprestou mais de 2 bilhões de dólares, permitindo que instituições de financiamento do desenvolvimento alavanquem mais de 4 bilhões de dólares em investimentos privados, que são essenciais para a recuperação da região. Isso inclui, por exemplo, o apoio à mobilidade elétrica, programas no Colômbia, no Equador, no Peru, mecanismos de garantia para conversão tecnológica sustentável e abrangendo aí diferentes empresas na região. E eu estou muito feliz de anunciar que amanhã o ADB vai lançar a plataforma de transparência de títulos, que é importante para todos que têm interesse em participar nos mercados da região de graça. Nós temos que contribuir para a expansão desses mercados, é claro, reunindo os principais atores para o desenvolvimento. Vou parar por aqui. E falando de atores principais, né, talvez podemos inclusive voltar a dar a palavra para a Rebeca. Muito bem. Bom, imensamente gratos nós estamos com a participação de ambos, tanto a senhora Rebecca Greenspan como o senhor Richard Martinez Alvarado. Nossos sinceros agradecimentos pela participação, por engrandecer tanto esse momento aqui, nesse que é só o primeiro dia do nosso fórum. Para seguirmos, então, gostaríamos de algumas considerações, então, finais a respeito do tema abordado, e, claro, com a palavra, então, a senhora Rebecca Greenspan. Obrigada, Rich, pela sua intervenção e também obrigada por explicar o operational instrumentalization that you have developed for helping the countries. Let me just say, maybe to finalize, that the issue of the labor market, of the unemployment, the abilities of the people to get back to do desemprego, a importância de levar as pessoas de volta ao emprego é muito fundamental. E há um mercado de trabalho diferente hoje no mundo. Nós temos que preparar os nossos jovens, as nossas mulheres, e também precisamos transformar as habilidades de muitas pessoas para entrar nesse novo mercado de trabalho.
Uma questão que eu quero enfatizar, que eu não mencionei na minha apresentação, é a necessidade de tomar as decisões corretas para o empoderamento econômico das mulheres, porque a falta de conciliação entre trabalho e família pode afetar muitas mulheres e ser um obstáculo verdadeiro para o retorno das mulheres ao trabalho depois da pandemia. De um ponto de vista de desenvolvimento, essa é uma questão que precisa ser abordada. Também em termos das pequenas e médias empresas, porque muitas dessas empresas não vão conseguir sobreviver, e muitas das que não conseguiram sobreviver por causa da pandemia estavam nas mãos das mulheres, e nós precisamos fortalecer isso, inclusive para as microempresas. Então, precisamos de garantias e créditos e também apoio para a transformação do modelo de negócios dessas micro e pequenas empresas que estão nas mãos de mulheres. E aqui os bancos de desenvolvimento nacionais e subnacionais podem fazer uma grande diferença, especialmente porque, por conta do que eu disse antes, eles podem apoiar os mercados de crédito locais, entender o que são as necessidades dos mercados locais e, ao mesmo tempo em que dão crédito, fornecem também suporte para a transformação do modelo. O modelo de negócios, na digitização dos mercados vai ser muito importante e é muito importante poder voltar a trabalhar. Como o Richard disse, as pequenas e médias empresas são as principais empregadoras na nossa região. Então, vamos colocar mais atenção no mercado de trabalho, colocar atenção nas mulheres e nos jovens e nas necessidades das muito pequenas, nas micro e pequenas empresas, se quisermos recuperar as nossas redes empresariais que tínhamos antes da pandemia, né? Então, precisamos dar mais apoio a esses setores. E eu acho que os bancos de desenvolvimento nacional, desenvolvimento nacionais, com a ajuda dos bancos internacionais, vão poder fazer uma grande diferença nesse sentido. Vou finalizar dizendo também que precisamos de um grande investimento em ciência e tecnologia, porque essa pandemia mostrou a importância da ciência para o desenvolvimento. E eu acredito que a nossa região está investindo pouco, está tendo subinvestimento em ciência, tecnologia e educação superior, ensino superior, em nível terciário, né? Então, isso tem enfraquecido a região, o desenvolvimento na região. E nós temos 10 vacinas no mercado hoje em dia, então a vacinação é um sucesso imenso da ciência. O problema tem sido a governança, o fracasso no mundo tem sido na parte da governança, mas a ciência tem sido um grande sucesso. Então, precisamos investir muito mais em ciência e tecnologia. Muito obrigada a todos e todas, e obrigada, Richard, pela sua intervenção também. Muito bem, agora sim, nós é que agradecemos Obrigado, a senhora Rebecca Greenspan, e vamos seguir então agora com Richard, suas considerações finais, por gentileza. Obrigado. Sim, uma breve mensagem apenas, só acrescentando ao que a Rebecca disse, amigos, os desafios e as oportunidades diante de nós são históricos. Podemos continuar discutindo, mas isso é como se fosse um chamado para a ação. E no grupo da IADB nós temos a ambição de ajudar a região a sair dessa crise mais forte. E essa é a nossa contribuição. Nós
convidamos a todos a tornar a recuperação inclusiva uma realidade. O trabalho que estamos fazendo é crítico e agora mais do que nunca precisamos coordenar esforços para apoiar a região, para que ela evite uma nova década perdida, conforme mencionado pela Rebeca. Nós temos uma excelente equipe no Brasil, com o nosso representante, e estamos muito felizes de trabalhar com muitos brasileiros e estamos aprendendo a abordar as necessidades em particular. E gostaria de agradecer à Associação de Desenvolvimento do Brasil pela oportunidade. Obrigado.